Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu trabalho na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um abraço para os meus alunos do 9º ano, os meus alunos daquela escola também, para a equipe gestora, a equipe de professores. E um abraço também para você, aluno do 9º ano, que está acompanhando essas aulas remotamente junto conosco aqui, tá bom? Pessoal, na aula passada, nós trabalhamos ali áreas de figuras planas, certo? Ali nós trabalhamos com o paralelogramo, o retângulo, quadrado, triângulo, losango, trapézio, certo? Isso aí vai nos servir para a gente calcular adiante ali o volume de um prisma, tá certo? Na aula de hoje nós vamos trabalhar ali com áreas de círculos que futuramente vai nos ajudar a calcular ali o volume de um cilindro, tá certo? Então nós vamos trabalhar na aula de hoje áreas do círculo, tá bom? Então vamos lá. Então, novamente nós vamos ver aqui que o conteúdo está sendo o volume de prismas e cilindros, mas nós vamos trabalhar com a área do círculo. Qual habilidade nós vamos trabalhar? Essa EF09MA30, que é resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. Aqui, pessoal, estou falando que nós vamos calcular volumes, que para você calcular o volume de um prisma ou de um cilindro, você tem que saber calcular a área de algumas figuras, porque vai precisar dessas áreas, tá certo? Então, nós vamos dar introdução aí sobre áreas de círculos, para que no futuro vocês aprendam a calcular volumes de cilindros, tá certo? Então, vamos adiante. Para que possamos calcular volumes de prismas e de cilindros, vamos relembrar as fórmulas que calculam áreas das principais figuras planas. Na aula anterior, na aula de ontem, nós aprendemos como calcular a área de um retângulo, a área de um paralelogramo, de um quadrado, de um trapézio e de um losango. E também de um triângulo. Inclusive aprendemos a fórmula do triângulo equilátero. E também aprendemos como calcular a área de um hexágono regular. Como eu falei anteriormente, na aula de hoje nós vamos aprender aí como calcular a área de um círculo, tá certo? Então, antes de tudo, o que é o círculo? A definição de círculo é decorrente da definição de circunferência, pois um círculo é a região interna de uma circunferência. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade e o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade. Vejamos a figura. Então, pessoal, eu costumo dar um exemplo, o seguinte, quando você pede ali uma pizza com borda, se eu tirar só aquela borda ali, certo? Só a bordazinha que vem ali, aquilo ali é a circunferência, só aquela linha, aquela borda, tá certo? O círculo é a borda junto com o conteúdo interno, junto com a pizza ali que está dentro, certo? Então, o círculo é uma região interna, certo? É uma superfície, quando a circunferência é só a borda, beleza? É exatamente isso. Então, nós vamos ver aqui os elementos de um círculo. Como o círculo é uma região do plano determinada por uma circunferência, os elementos do círculo coincidem com os elementos da circunferência. Isto é, também apresenta raio, diâmetro e corda. Então, nós temos aqui, que você pode ver, toda vez que você vê aqui a distância do centro até a extremidade, denotada aqui por esse Rzinho, nós vamos chamar aí de raio, certo? Então, isso daqui, ó, é o que a gente chama de raio, beleza? O diâmetro na verdade, vamos falar primeiro sobre a corda. A corda é qualquer segmento que liga uma extremidade, um ponto da circunferência até outro ponto, ó. Então, isso aqui é uma corda. E o diâmetro é uma corda, né? Observar aqui, ó, ele toca nesse ponto da circunferência ou do círculo, e nesse ponto aqui também, só que ele é uma corda que passa pelo centro. Se você observar, daqui para cá é raio, e daqui para cá também é raio. Então, observe o seguinte, que o diâmetro é o dobro, né? Ó, o dobro
do raio. Então, se o diâmetro é o dobro do raio, significa o quê? Que o raio é a metade do diâmetro, beleza? Então, esses três elementos aí também da circunferência também tem ali também no círculo, beleza? Vamos adiante. Então, como é que a gente vai calcular aí, pessoal, a área do círculo? A área do círculo é a medida de toda a região delimitada pela circunferência. Então, você tem aqui a circunferência, que é essa partezinha borda, né? Então, a área do círculo vai ser essa região interna, essa circunferência, essa superfície, então vai ser a nossa área. Então, considere um círculo de raio R, a área do círculo é dada por A igual a π vezes R ao quadrado, ou seja, a área do círculo, é π vezes o raio ao quadrado. Então, para calcular, resolver as questões de área, nós vamos utilizar essa nossa fórmula, área é igual a π vezes R ao quadrado, beleza? Então, vamos aqui, pessoal, para alguns exercícios. O primeiro exercício fala o seguinte: calcule a área de um círculo em que, letra A, seu raio mede 7 centímetros e letra B, seu diâmetro mede 18 centímetros. Na letra A tá fácil. Por que na letra A? Porque na letra A ele já dá logo o raio para a gente. A gente sabe que a área do círculo é π vezes R ao quadrado. Esse R aqui, nesse caso, é 7, ó. Então, a minha área vai ser π vezes 7 ao quadrado. E a gente sabe, pessoal, que 7 ao quadrado é 7 vezes 7. E 7 vezes 7 é 49. Então, aqui vai ser 49 π centímetros quadrados. Então, tá aí a área, certo? Desse círculo aí, que o raio é 7 centímetros. Na letra B, ele quer que a gente calcule a área de um círculo em que o seu diâmetro é 18 centímetros. A gente viu, pessoal, que o diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro é o dobro do raio, significa que o raio vai ser igual ao diâmetro dividido por 2. Então, o raio aqui vai ser quanto? O diâmetro é 18, dividido por 2 dá 9. Ou seja, o raio vai ser 9. Agora sim eu posso aplicar a fórmula, né? Ó, a área vai ser igual a π vezes R ao quadrado. Mas esse R aí a gente acabou de calcular e viu que é 9. E 9 ao quadrado, se você calcular, vai dar 9 vezes 9, que é igual a 81. 81 π centímetros quadrados. Essa daqui é a fórmula, é a resposta da letra B do nosso primeiro exercício. Tá certo, pessoal? Então, vamos aqui para o segundo exercício. O segundo exercício fala o seguinte, ó. Um prefeito construiu um chafariz circular numa praça da cidade. Ele solicitou ao engenheiro que o chafariz tivesse um diâmetro de 10 metros. Calcule a área desse chafariz. Pessoal, nesse segundo exercício aqui, vou deixar para vocês aí de 2 minutos a 2 minutos e meio vocês responderem. E daqui a pouquinho eu volto com a solução dele para vocês, tá bom?
Bom, pessoal, então vamos retornar aqui para a gente poder fazer a solução desse exercício, né? O segundo exercício, ele fala assim, um prefeito construiu um chafariz circular numa praça da cidade. Ele solicitou ao engenheiro que o chafariz tivesse um diâmetro de 10 metros. Calcule a área desse chafariz. Então, a praça vai ter um formato circular, certo? Se é um formato circular, vai ser basicamente aí um círculo, né? O diâmetro que ele fala para a gente aqui é 10 metros. Então, o diâmetro aí é uma corda que passa pelo centro, né? Como a gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio, se aqui é 10, então vai ser 5 aqui e 5 aqui, ou seja, o meu raio, ele vai ser igual a 5 metros. Agora ficou simples, né? Agora ficou simples. Por que ficou simples? Porque ele quer na questão aí a área. E para calcular a área de um círculo, basta eu ter quem? O raio. Então ficou bem fácil para a gente responder aí, porque ó, a área do círculo vai ser π vezes esse raio ao quadrado, ou seja, vai ser π vezes 5 ao quadrado. O raio não é 5? Então 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 25 vezes π. Como eu estou falando da área de uma praça, pessoal, eu vou fazer com vocês aqui esse π igual a 3,14. Certo? Então a área aqui vai ser 25 vezes 3,14. Então a gente tem aqui que a área vai ser quanto? Aí você vai pegar aqui, ó, 3,14 vezes 25. Aí você vai multiplicar como se não houvesse a vírgula. Ó. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. Né? 5 vezes 1 dá 5, com mais 2 dá 7. 5 vezes 3 dá 15. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 3 dá 6. Agora que você soma, né? Ó, dá 0, 15 vai 1, 7 com mais 1, 8 e 1 mais 6 dá 7. Observe que eu tenho duas casas decimais aqui, então vai ficar bem aqui, ó. Então a minha área aí vai ficar 78,5, né? Aquele zero ali também à direita, eu posso também tirar ele. 78,5, como está em metros quadrados, está aí a área dessa praça, beleza? Desse chafariz, perdão, a área desse chafariz, certo? Então está aí o exercício 2 respondido para vocês. O exercício de número 3, é uma questão da PM do Espírito Santo, vamos lá. Laura cultiva flores em um canteiro com formato de semicírculo, cujo diâmetro mede 16 metros. A área ocupada por esse canteiro é igual a... Nesse terceiro exercício, pessoal, vou deixar para vocês aí de 1 minuto e meio a 2 minutos vocês responderem e eu volto com a solução dele para vocês, tá bom?
Certo, pessoal. Então vamos aqui para a solução desse terceiro exercício, tá bom? Ó, vamos ler novamente a questão. Laura cultiva flores em um canteiro com formato de semicírculo, cujo diâmetro mede 16 metros. A área ocupada por esse canteiro é igual a... Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é saber quem é o raio. Ora, se o diâmetro é 16 e esse diâmetro aqui é o dobro do raio, significa o seguinte, que o raio é quanto? O raio é 8, no caso 8 metros. Aí, pessoal, a fórmulazinha que a gente calcula ali a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Mas nessa questão aqui, você tem que tomar cuidado com uma coisa. Porque é o seguinte, pessoal, ele não está querendo calcular a área do círculo. Ele quer que você calcule a área do semicírculo. Olha o que ele fala aí, ó. Laura cultiva flores em um canteiro com o formato de um semicírculo. Pessoal, semicírculo, o próprio nome já nos induz a ver que é a metade de um círculo, certo? É um semicírculo. É como se fosse algo mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, metade de um círculo. Então ele quer que você calcule a área dessa figura aqui, tá? Ó. Não é de um círculo todo, é de um semicírculo. Então, para eu calcular a área de um semicírculo, basta eu pegar a área do círculo e dividir por 2. É bem tranquilo, bem simples também de resolver essa questão, tá certo? Então, nós vamos aqui, ó. A área vai ser igual a π vezes o raio aqui, ele no caso é 8, então vai ficar 8 ao quadrado, dividido por 2, certo? Então a área vai ser 8 ao quadrado, a gente sabe que é 64. 64π dividido por 2, ou seja, a minha área vai ser igual a 64. Eu posso simplificar ele com 2 aqui. 64 dividido por 2 vai dar 32π, no caso aqui, metros quadrados. Então, pessoal, a alternativa correta aqui que a gente pode marcar aqui como alternativa certa é a letra D de dado. Beleza? Tá aí o resultado. Então, tomem cuidado. Semicírculo é a metade de um círculo, tá certo? Pode ter questões, pessoal, que vocês podem calcular aí, ó, a área de um círculo todo, certo? Você pode, aqui em questão pode pedir para você calcular a área do semicírculo, que no caso, se for do semicírculo, basta você dividir aí por 2, certo? Mas tem questões também que pode pedir você calcular a área de um quarto do círculo, ou seja, dessa regiãozinha aqui. Então basta você dividir a área do círculo por 4, tá certo? Então é basicamente isso, bem simples e bem tranquilo também, beleza? Vamos aqui para o quarto exercício. O quarto exercício diz o seguinte, ó, uma piscina circular foi construída com uma área de 75 metros quadrados. Qual o diâmetro da piscina e o raio? Uma consideraçãozinha ele pede, considere π igual a 3, certo? Então, nesse exercício aqui, pessoal, vou deixar para vocês aí também de 1 minuto e meio, 2 minutos vocês responderem e eu volto com a solução dele para vocês, tá certo?
Bom, pessoal, vamos aqui então para a solução desse exercício, tá? Ele pede para vocês calcularem o raio e o diâmetro de um círculo, né? Que é uma piscina circular, que a área dela é 75 metros quadrados. Lembra da fórmula? A fórmula que a gente calcula a área de um círculo sempre vai ser π vezes r ao quadrado, beleza? Ele já está nos dando a área, que é 75. Então, 75. O π, na questão, ele pede para a gente considerar o π igual a 3. Então, no lugar do π, eu vou colocar 3. 3r ao quadrado. Ou seja, esse 3 aqui ele está multiplicando, eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai dividindo. Ou seja, r ao quadrado é 75 dividido por 3. Ou melhor, r ao quadrado é 75 dividido por 3, dá 25. Então, meu r aqui vai ser igual a raiz quadrada de 25. E a gente sabe, pessoal, que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Como aqui a área é metros quadrados, o raio vai ser 5 metros. Beleza? Então, ele pede a questão o raio e o diâmetro. Então, ficou fácil. Por quê? Porque o diâmetro ele é o dobro do raio, ou seja, 2 vezes o raio. Se o raio é 5, o diâmetro vai ser igual a 2 vezes 5, logo, 2 vezes 5 a gente sabe que é 10, no caso, também metros, 10 metros. Então, tá aí, nós calculamos o diâmetro e calculamos também o raio, beleza? Vamos aqui, então, pessoal, para o quinto exercício. O quinto exercício fala o seguinte, ó. Planeja-se construir uma piscina circular com uma ilha no meio, também circular. Sabendo que o raio da ilha possui 30 metros e que o raio da piscina possui 50 metros, qual é a área da superfície da piscina? Então, aqui, pessoal, esse exercício ele é bem simples, nós vamos fazer com vocês. Ele quer que a gente calcule essa areazinha dessa parte azul, beleza? Futuramente vocês vão ver que essa figura aí, essa partezinha azul, a gente chama isso aí de coroa circular. Então nós vamos calcular a área da coroa circular. Mas como eu não mostrei para vocês a fórmula da área da coroa circular, nós vamos responder menos de uma outra forma. Como é que nós vamos resolver? Nós vamos resolver primeiro a área, vou chamar aqui, ó, de área do círculo grande, chamar de G, tá bom? Ó? Que é a área desse círculozão todinho aqui, ó, como se não houvesse essa parte branca dentro aqui, ó. Que ela vai ser calculada π vezes r ao quadrado, chamar de R maiúsculo, tá? Então, a área dessa grande aqui vai ser igual a π vezes, esse raio grande aqui é 50, ó, 50 ao quadrado, ou seja, essa área grande do círculo grande, 50 ao quadrado, pessoal, dá 2.500. Então, 2.500 vezes π. Está aqui a área do círculo grande. E a áreazinha do círculo pequeno, que é o círculozinho branco, eu vou chamar aqui de AP, ele vai ser igual a π vezes, eu vou chamar aqui de R minúsculo, para falar que é o R menor, ao quadrado também, tá certo? Então, a área aqui do círculo pequeno vai ser π, esse raio menor é 30, e 30 ao quadrado, pessoal, é 900. Então, vai ficar 900 vezes π. Agora, observe o seguinte. Eu quero calcular essa areazinha que está de azul aqui, ó. A área grande é essa parte toda aqui, o círculo todinho, contando a parte azul e a parte branca. E a área pequena é só a parte branca. Então, para eu calcular a área azul, basta eu subtrair 2.500 π e menos 900 π, para ficar essa areazinha aqui de azul, certo? Então, vou botar aqui a área da piscina, né? Botar assim, piscina, PS, vai ser igual a 2.500 π, no caso, menos 900 π. Então, a área da piscina vai ser igual a 1.600 vezes π. Só que na questão, se a gente voltar aqui um slide, na questão, ele fala para a gente que π é igual a 3,14. Então, nós vamos ter que pegar esse 1.600 vezes 3,14. Então, vai ficar assim, ó, 1.600, né, ó, 3,14.
Mas em vez de eu calcular isso aí, ó, eu vou fazer o seguinte. O 1.600 é como se ele houvesse aqui uma vírgula aqui, 00. Se eu levar essa vírgula duas casas para frente, como eu vou multiplicar, eu posso trazer essa vírgula aqui duas casas para trás. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 314 vezes 16, que vai dar o mesmo resultado, certo? Então, aqui, 314 vezes 16, 6 vezes 4 dá 24, vai 2. 6 vezes 1 dá 6, com mais 2 dá 8. 6 vezes 3 dá 18. Aqui, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 1 dá 1, e 1 vezes 3 dá 3. Então aqui vai ficar 4, 12 vai 1, 10 vai 1, que é um 0, não? E aqui 2 mais 3 dá 5. Então aqui, a minha área dessa piscina aqui vai ser igual, né, a 5.024 metros quadrados. Se a gente voltar um slide aqui, a alternativa correta vai ser a letra E de escola. Beleza? Então tá aí a solução desse exercício de número 5. Então vamos agora resolver o exercício de número 6, que é um pouquinho interpretativo, mas vamos fazer aqui essa interpretação juntos, tá certo? Ele fala o seguinte, ó, um dos sistemas de irrigação utilizados na agronomia é o de pivô central. Um braço de metal é preso por uma de suas extremidades ao centro de um círculo e percorre um campo circular durante o dia, irrigando os locais por onde passa, de modo que a outra extremidade passa pela borda desse mesmo círculo. O resultado obtido por esse sistema são plantações perfeitamente circulares. Supondo que o braço utilizado para irrigação de um campo tem um comprimento aí de 300 metros, qual será a área irrigada por ele em uma volta? Beleza. Pessoal, então aqui é bem simples a gente interpretar. Ele fala aqui que o campo é circular, certo? Então, nós temos aqui que fazer um círculo. Aí ele diz o seguinte na questão, vamos voltar aqui para vocês entenderem. Ó. Ele diz o seguinte, que um braço de metal é preso por uma de suas extremidades ao centro. Então, nós temos aqui alguma coisa de metal presa da extremidade ao centro desse círculo, ou seja, é o raio. E ele fala na questão do seguinte, que o comprimento desse braço aí é de 300 metros, ou seja, o meu raio aqui é igual a 300. Logo aqui a minha área vai ser π vezes 300 ao quadrado. Então a área vai ser igual a, o π é 3,14, aí ficar 300 vezes 300. Então a minha área aqui vai ser quanto aqui, ó? Eu posso cancelar esses dois zeros aqui, e esse 3,14 ele se torna 314, certo? Então vai ficar 314 vezes 3 dá 12, vai 1, 3 com mais 1 dá 4, dá 9. 942 vezes 300. Se eu pegar 942 vezes 3, aí vai ficar 6, 12 vai 1, 18 com mais 1, 27 com mais 1, 28, não é isso? Vai ficar 2.826. Então a área aqui vai ser igual a 2.826, mas aqui eu não estou multiplicando por 3, estou multiplicando por 300, então boto dois zeros aqui. Então aqui vai ficar 282.600 metros quadrados. Então se você observar, a letra A aqui seria o nosso resultado, a nossa solução dessa questão, certo? Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Nas aulas futuras vocês vão aprender a calcular volumes de prismas e de cilindros, e essas aulas diárias que nós tivemos vai ajudar muito vocês nessa parte. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela atenção de todos, forte abraço e fiquem com Deus.
Fala, aluno no nono ano, tudo bem? Nono ano, última etapa, já ensino médio, não é mesmo? Professor Rufino aqui na tua timeline, na tua TV grandona. É isso aí. Chama o pai, chama a mãe, chama os primos. Valeu, professor. E vamos assistir aula de português. Nós vamos ainda tratar de uma aulazinha de HQ. Nós vamos mostrar as características desse gênero muito massa. Ah, professor, não sei o que é HQ, não. História em quadrinhos. Você aprendeu a ler e quando aprendeu foi logo pedindo papai e a mamãe uma revistinha da Turma da Mônica, não foi? Uma revistinha de quadrinhos para ler. E nós vamos aqui mostrar algumas historinhas em quadrinhos. E eu trouxe uma super massa, ó. Nós vamos usar aí conhecimentos filosóficos associados a esse gênero textual que tem um pouco de ludicidade, tem um pouco de imagem, um pouco não, tem muita imagem. O HQ tem essa principal característica de ser um texto muito imagético, né? Usa bastante imagem, linguagem verbal e linguagem não verbal. Vem comigo que a aula tá super legal. Conforme combinado, estamos aqui na nossa bancada para mostrar a vocês a nossa aula que vai ser hoje de HQ, apontando nas características. E o que vamos estudar, professor Francisco Rufino? Vamos estudar primeiro o conceito de HQ. Não quero ninguém terminando essa aula sem saber dizer o que é um HQ. Com suas próprias palavras, pode ser. Vamos apontar os aspectos históricos, inclusive nós, professores, quando estudamos para dar aula para vocês, a gente até lembra algo que ficou esquecido, né? No nosso passado mental. E aí eu descobri aí o aspecto histórico das HQs, de 1930 para cá, as HQs já rolavam entre a gente. Nós vamos tratar da situação comunicativa, como é que se dá os HQ na comunicação entre leitor e produtor de HQ. Ele usa uma ferramenta muito massa, que são os balões. Balões de fala, balão de grito, balão de entusiasmo. E as onomatopeias. Vamos tratar aí dessa figura de linguagem muito massa, que é a imitação do som. Identificar tema em HQs e apontar as características de uma forma geral. Para o conceito, logo abaixo desse monte de HQ aí, e um dos mais célebres, vamos dizer assim, produtores de HQ, de tirinha, desses gêneros, é o Maurício de Souza, ainda está vivo. Recentemente nós perdemos também um argentino muito bom, que faz as tirinhas da Mafalda, que é as nossas próximas aulas. Vamos tratar de tirinha. O Quino, não é? Um grande homem, que trouxe aí para nós a personagem Mafalda. Olha aí, uma HQ super legal, tratando da amizade. Tem as HQs também do Agar, que é esse homem meio que brutão, um Vinker, não é? Esposo da Helga. A Helga que dá cada, vamos dizer assim, chacoalhada nele, no linguajar, carões e tudo mais. É um HQ. E o que é o HQ? Tá aí embaixo, ó. Copia o conceito no teu caderno. Narrativa criada para o entretenimento. O que é entretenimento, professor Rufino? Entretenimento, entreter-se, né? Alegrar-se, não é? Ficar meio que saindo do tédio, saindo da mesmice. Então, se tu tá aí na mesmice, no tédio, e se bater aquela aversão a redes sociais, se bater aquela aversão a Free Fire, que eu duvido, é a era do Free Fire. Pega um gibi, pega um HQ e vai se entreter. Aí chega, rimou. Pega um gibi, pega um HQ e vai se entreter. Meu amigo, quem lê HQ também está acumulando conhecimento, porque dentro desses HQs nós temos variados temas, né? Narrativa criada para o entretenimento, em que a combinação de linguagens torna rápida a comunicação e proporciona diversão visual e literária. Olha aí, cara, unir a literatura, que é uma grande arte, com a diversão, não é muito bom? É tão tal que se você nunca leu o Mito da Caverna de Platão, pura filosofia platônica, não é? Platão foi um filósofo antigo.
mestre de Aristóteles. E um pouco depois de Sócrates. Esses filósofos aí, que para ti pode embaralhar tua cabeça e ser um labirinto semântico. Vou ler o Mito da Caverna de Platão em forma de HQ. Vocês vão achar fenomenal. Show de bola. Encontrei. Tá aí na internet, você pode ter acesso. Então o HQ é a narrativa criada para o entretenimento. Sai da mesmice, sai do tédio, vai se entreter lendo HQ, em que a combinação de linguagem torna a comunicação rápida, a comunicação e proporciona diversão visual e literária. E como é que se deu, Rufino? Porque tudo tem uma origem, até o mundo, diz os cientistas, né? Como é que se deu a origem desses HQs, desse gênero textual? A primeira história em quadrinhos com as características que conhecemos hoje foi publicada nos Estados Unidos, ó, 1894. Aqui já foi no século seguinte. Em uma revista chamada Truth, pelo americano Richard Outcault. Olha aí meu inglês, como está afinado. Meses mais tarde, o jornal New York World, não é New York Times, começou a publicá-la oficialmente. Essas tirinhas, os HQs, eram mais especiais tirinhas. São gêneros que circulam mesmo nos jornais, são próprios de jornais, chás, tirinhas, cartoons. Essa HQ intitulou-se de The Hello Kid. Eu vou traduzir, ó, sou fera nas linguagens. A criança amarela. Hello é Kid, sabia, tia Tatiana aí do Twitter? Kid é criança e hello é amarelo. E D é o artigo. Então a criança amarela, vou já te mostrar ela, feinha, rapaz. E narrava as peripécias. Peripécias é as danações, como diz nossos avós, né? De uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. Legal, por isso que ela era a criança amarela. A personagem comunicava-se por meio de gírias, numa linguagem bastante coloquial. Olha aí a proximidade desse gênero com o público. E trazia reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais e urbanas. Meu amigo, as HQs já traz aí, desde a sua origem, 1894, século XIX, já trazia aí aspectos ligados a esses temas tão urgentes. Né, racismo, violência urbana e muitas outras questões. Olha ele aí, The Hello Kid, a criança amarela. Ela é amarela também na pele, não só na bata que ela usava. Então, The Hello Kid, vá ler, vá procurar, pesquisar. Veja aí no YouTube se tem alguma historinha. Veja aí no Google se tem alguma historinha dessa primeira HQ que se tem registro. Agora vamos para o Brasil, em termos de Brasil, isso era em termos de mundo, global, né? Em 30 de janeiro de 1869 surgiu então a primeira história em quadrinho brasileira. Nhoquim, Nhoquim. Deve ser uma contração aí de senhor, né? Publicada pela revista Vida Fluminense do Rio de Janeiro. A história contava em episódios as aventuras de um homem simples do interior do Brasil. Lá nos Estados Unidos uma criança, aqui já um senhor, anhô, aí. No Maranhão tem o senhor, que é a contração da variação linguística coloquial de senhor. Então era o senhor Kim. E aí, ó, essa HQ ia retratar a vida simples do interior do homem brasileiro. O primeiro capítulo possuía 20 imagens em páginas duplas e chamava-se De Minas ao Rio de Janeiro. Olha aí, encontrei essa imagem antiga dessa revistazinha de história em quadrinho do senhor Nhoquim, do personagem Nhoquim. Legal, hein? Beleza, Rufino. E faz parte da estrutura, da característica das HQs, a linguagem é um foco muito importante dessa nossa aula. Porque se de repente algum exame
para menor aprendiz do Banco do Brasil, utilizar um HQ na sua prova, não é? Ele vai perguntar sobre a linguagem, ele vai perguntar sobre a estrutura, sobre os balões de fala, vai perguntar sobre o tema, mas pode, nu e cru, perguntar sobre a linguagem. E esse schwack, ó, que a gente vê aí, esse pof, pof, olha só, faz parte da linguagem, não é? E aí é uma HQ célebre brasileira da Turma da Mônica. A gente vê aí essa situação do Cebolinha e a Mônica, que eles têm aí sei lá, uns sentimentos meio que enrustidos. E sempre dá confusão, que a Mônica é muito confuseira. E também o Cebolinha não fica para trás, gosta de aplicar peças nela. Ele já sabe que ela é assim. E pela história em quadrinho aí, sem ler os balões, eu percebo que ele chega com um presente. Até então ela até se alegra, ó. Linhas cinéticas, pessoal. Nós vamos tratar desse assunto também aqui na nossa aula, linhas cinéticas. É um termo da física, não é? O cinetismo, o cinema, cinético, movimento, movimentação física, né? Na física nós temos palavrinhas como cinética, movimento retilíneo, uniforme. Na física nós temos inércia, se bem que o pessoal pensa que inércia é uma pessoa, mas não é não. É um fenômeno físico, de que todo corpo tende a continuar em movimento, se de repente há uma parada brusca, né? Se ele está em movimento, isso é inércia. E as linhas cinéticas é uma maneira que os construtores de tirinhas e HQs encontram para indicar que há movimento. Pô, como é que pode, Rufino? São quadros sendo passados. Diferentemente do cinema, que existe toda a tecnologia da primeira câmera, sendo passado as fotografias num rolo. E se tu brincar também, ó, tu pode criar uma movimentação cinética. Tu pega teu caderno, usa aí umas 3 folhas, coloca aí teu dedo um pouco inteiro, depois desenha na segunda folha uma faca cortando teu dedo. Na terceira folha tu já corta, ou tu já desenha o dedo partido. E na hora que tu mexer as folhas, tu vai ver como vai acontecer da faca cortando, do dedo se apartando. É o movimento das folhas. Mais ou menos ocorre isso nos primeiros registros de cinema. E aqui, as HQs tentam se aproximar um pouco dessa linearidade de imagens, por isso as linhas cinéticas. Então ele chega com o presente, a Mônica se alegra, movimenta os braços, eu sei por causa dessas linhas cinéticas aqui, olha meu mouse, ó, essas linhas cinéticas. Olha só a emoção, linha cinética na mão, porque nós vamos resolver uma questão que envolve isso. É um bumerangue, né? E esse bumerangue ela joga. E como a gente sabe, o bumerangue ele foi criado de uma maneira física que volta para o ponto de partida e pof, pof, na cabeça dela, ó. Ou seja, o Cebolinha acaba de aplicar uma peça na Turma da Mônica. Beleza, pessoal, gostei, Rufino, legal, faz a gente se divertir. E como é que é a linguagem nos quadrinhos, já que é uma das pautas da tua aula? Primeira coisa é você entender que os quadrinhos usam balões. Olha, ó, nessa história de quadrinho aqui, ó, o tanto de balão, ó. E a depender de como os balões são desenhados, a pessoa está gritando, conversando, pensando, sonhando. Vai depender do rabicho. Rabicho é isso aqui. E também da simetria, da circunferência do balão. Aqui ele chegou gritando, ó. E aqui ela está falando alto. Aqui eles já estão conversando, ó. Vai depender muito da simetria. O balão é um elemento característico dos quadrinhos. Ele contém texto e imagens, ou imagens. Sinais de pontuação, símbolos de xingamento, né? Quando você vê um balão com caveira, ossos, olhos assim, a pessoa está xingando. E muda de formato, dependendo do que se deseja expressar. Exatamente, eu acabei de explicar. As falas, os pensamentos, as emoções, está aqui, ó. Fala, o rabicho é assim e a circunferência é assim. Pensamento,
O rabicho é assim, ó, em bolinhas e a circunferência em nuvem. Grito, um grito bem alto, não, mesmo. Já é bem pontiaguda a circunferência. Tem um grito que não é tão alto, que a circunferência é meio ondulada, como aquele lá que eu mostrei. Cochicho. De cochicho para indicar que um personagem está cochichando, porque tudo tem que ser informado, tudo isso é informação, pessoal, e tudo isso é sinal gráfico, visual, que nós vamos precisar também nessa aula interpretar a partir de situações de sinais gráficos, né? Ele é pontilhado, de amor, ó, de amor, balão em formato de amor. De ideia, é isso aí, uma lâmpadazinha também, assemelhando-se com o de pensamento. Legal, tem mais balões aí. Tem espaço para legenda, isso aqui é mais para uma legenda, ó, não é bem um balão não. Legenda de informações, eu vou falar disso também, quando eu estiver falando de tirinhas e de HQ, que são gêneros parecidos. Metáforas visuais, linhas cinéticas, olha só. Metáforas visuais são imagens presentes nos quadrinhos representadas por objetos que são familiares aos leitores. Metáfora é uma comparação. A grosso modo, o que é uma metáfora? Uma figura de linguagem que compara uma coisa com outra. Linhas cinéticas são as linhas ou traços que indicam o deslocamento, o movimento e a trajetória dos personagens e objetos. Muito legal, ó. Bem aqui, linha cinética, aqui é uma metáfora da dança, né? Olha só, os elementos musicais, metáfora da paixão, do amor. Olha, o Cebolinha logo, né? E no filme que eu fui ao cinema assistir ano passado, tem o lançamento da Turma da Mônica em filme, super legal. Sempre teve esse embate do Cebolinha com a Mônica. E as interjeições, sinal de pontuação muito trabalhado já em outros gêneros, mas as interjeições também é muito presente aqui, tá certo? E, desculpa, eu confundi, estava confundindo com vocês com outra questão, né? Que é o sinal de pontuação de exclamação. Realmente a exclamação muitas vezes é para indicar uma interjeição. Mas a interjeição é essa classe de palavra que mostra grande entusiasmo, né? Oh, é uma interjeição, tá certo? São essas palavras que têm o papel de expressar emoções. Ui, ui, ai, dor. E você vê muito isso. Olá, alô, são interjeições. Meu Deus, é uma interjeição. Geralmente sempre acompanhada do sinal de exclamação, não é? Que eu acabei aí confundindo e agora eu estou corrigindo. As interjeições vêm muito acompanhadas desse sinal de pontuação já trabalhados nos outros gêneros. As onomatopeias, como eu já falei no início da aula, que é essa imitação de sons, tá certo? Também muito presente. Olha essa aí, ó. Schwack. É a tentativa de demonstrar o som do beijo. É o nome que se dá a um recurso de sonoridade, que é o conceito que é concedido às imagens. O toque do telefone, por exemplo, a batida de uma porta. Toque, toque, toque. Aí vai estar lá, toque, toque, toque. Para a gente entender que a pessoa está batendo na porta. Despertador, vai estar aquelas palavrinhas em cima do despertador. Trim, trim. São exemplos de onomatopeia. Olha aí, nesses quadrinhos aqui do lado, ó. Levou uma topada o garoto, ó. Levou uma queda. Melou de lama. Bah, bah. Então, isso são onomatopeias. E as legendas, hein? Eu te mostrei aquele espaço para legenda, meio horizontal. Tá aí, legendas são isso, ó. Lagartos gostam de chupar ovo pelo furinho. E aí, ó, isso pode ser muito perigoso, porque pode surgir aí, ó, um dinossaurinho. Pois beleza, a legenda é um pequeno texto que descreve algum fato, informa algo relacionado com o quadrinho anterior ou com o seguinte, e marca a passagem do tempo. Já já eu vou mostrar uma legenda e vamos trabalhar uma questão com legenda. E vamos começar logo. À medida que eu vou lendo a historinha, 10 minutos para isso, muito massa, eu gosto demais, já dei palestra em cima desse HQ, já ministrei aula de filosofia com esse HQ, o professor Rufino é formado em filosofia também, não é só em letras português não. Já dei aula com esse HQ
As Sombras da Vida com Piteco, de Maurício de Souza, personagem da Turma da Mônica. Escuta aí, tia Tati, como a história é massa. Já tem uma legenda logo aqui, ó. Uma legenda. Com agradecimentos ao colega Platão, para informar que Maurício de Souza fez esse quadrinho dele, não tirando tudo da cabeça dele, mas inspirado num outro grande texto mitológico que demonstra aí uma corrente filosófica da essência das coisas, do mundo das ideias de Platão. E aí vem o Piteco meio que caracterizado como esse homem da caverna. Como é que eu sei? E ele vem correndo, como é que eu sei que ele vem correndo? Por causa das linhas cinéticas. Atrás do seu Yoshi, não é? Do seu dinossaurozinho de estimação, né? Yoshi é o personagem lá de Mario Brothers, um joguinho que tinha quando eu era menino, do Super Nintendo. E aí, ó, eles vêm correndo e de repente passa na frente de uma caverna. Ugi, ugi. E lá, ugi, ugi. Onomatopeias, pessoas emitindo sons lá de dentro. Sons muitas vezes incompreensíveis. Opa! Vamos logo resolver, né? A legenda com os dizeres, com agradecimentos ao colega Platão, faz referência ao personagem Piteco. A legenda é esse bem aqui, ó, pessoal. Se tu não tiver conseguindo ler, eu vou ler para tu. Com agradecimentos ao colega Platão. Essa legenda está fazendo referência ao personagem? Claro que não, né, pessoal? Mas você pode se confundir, não saber, pensando que esse é o personagem. Só se for muita ingenuidade. Tempo de apresentação? Não, a legenda não é aquela que diz passaram-se tantos minutos. Autor dos quadrinhos? Não, porque o autor dos quadrinhos não é o Platão, e sim o Maurício. Letra D, como eu já tinha dado a resposta, aí é uma legenda que faz referência ao filósofo, autor do mito. Fácil, né? Aí, dando continuidade à história, bravo! Muito bem, clap, clap, clap. Ó, esse clap, 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 palmas lá dentro. Piteco fica em dúvida. Essa foi linda, pena que tenha passado depressa. Piteco fica curioso, porque ele está ouvindo isso. Vem vindo outra! Aí vem uma galinha aí, meio que dinossauresca. Que feia! Uma vaia. Piteco fica meio que louco ali, ó. Cheio de caraminholas na cabeça. Volta para espiar na boca da caverna. E aí eu já aproveito para fazer uma pergunta sobre onomatopeias. Clap, clap, clap. No primeiro quadrinho indica que alguém... Ah, professor, pelo amor de Deus. Você quer me desafiar com uma questão facílima dessa? Vou chamar aqui minha criancinha, minha irmãzinha de 4 anos, para responder. Porque tá fácil demais. Esse clap, clap, clap. Onomatopeia que imita batendo palmas. E ele olha e tem 3 marmanjos idosos lá dentro sentado, admirando somente as sombras. Aí tá o mito filosófico. Que forma mais feia, fica parado o tempo todo. Ui, fora! Isso com Piteco, né? Ei, moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba, como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida, porque Platão acreditava que essa coisa da gente acreditar nos sentidos, e tudo que a gente está vendo são apenas sombras, né? O conflito gerador da história se dá, conflito gerador, ou seja, toda a história vai se engendrar a partir de que coisa? A partir da curiosidade de Piteco ao passear com seu dinossauro. A princípio ele estava passeando, nem se sabia se ele ia ter curiosidade. Época antiga em que estão os personagens, então é por causa do tempo antigo que vai a partir desse... Não, isso aí só é um elemento do enredo. Do comportamento dos anciões de admirar as sombras das coisas. Ah, agora aí está uma coisa meio que fora de rumo, não é? Então, a partir desse episódio, toda a história se engendra. Letra D. E a gente acaba de identificar o foco gerador do enredo. Não é? O conflito gerador do enredo. Que é vida, aí só tem uma parede aí. Você está atrapalhando, lá vem outra. Outra que ele se refere, ó, a silhueta de uma bela moça. Bravo, lindo, e batendo palmas, linhas cinéticas aqui, ó. Ora, isso é só uma sombra, vocês deviam admirar o dono dela. Você é que está enganado, a vida está ali. Aí onde entra a questão filosófica. Aí nós vamos tratar da linha cinética. A linha cinética que eu estou a me reportar é essa aqui, que está saindo da mão de Piteco, ó, do dedo indicador dele.
é uma linha cinética, presente no braço de Piteco. Essa linha cinética sugere que coisa? Sugere que ele apontou para a sombra da parede? Claro que não. Ele está apontando para o lado oposto. Fez gesto de negação a quem passava? Também não é isso. Gesto de negação é isso. Tirou algo do bolso? Botei essa de propósito, para você pensar que ele está tirando algo do bolso, porque está perto da roupa dele. Nada a ver. Apontou para a porta da caverna, indicando o esposo da moça. Porque ele já tinha avisado, ó, vocês estão batendo palma aí para a moça bonita, mas o marido dela está aí, vem chegando. Puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede. Ei, o que é isso? Você não pode fazer isso, sai da frente. Tenho novidades para vocês. E o filósofo se apresenta como a novidade. Piteco aí o Piteco ele está na posição de filósofo, não é? E a novidade a que se refere Piteco é na verdade a sua sombra? Não, porque aí não ia ser novidade. Eles estão sempre admirando somente sombra. Agora Piteco quer mostrar algo real, palpável. Sua imagem não é palpável. Sua forma física, um segredo? Nada a ver, né? Então, se eles admiravam só imagem, só sombra, agora Piteco quer mostrar algo palpável. Sua forma física. Podem ficar sossegados, já estou indo. E aí, ó, os homens ficaram enraivados. E aí, ó, uma onomatopeia. Tu imagina tu num quarto escuro e sai pra claridade. Meu amigo Tinemias, não é verdade? Chega a pupila da gente dilata, ó. Glup. E aí, meu amigo, arder, som de ardência. Esse clarão está nos cegando. Isso é um castigo, não devíamos ter parado de contemplar a vida. Olha, eles achavam que estavam contemplando a vida. Coisa nenhuma. E o desconforto nos olhos dos três anciãos se dá por conta de que coisa? Olha aí, relação de causa e consequência na interpretação dessa tirinha. Se dá por conta de não estarem acostumados com a luz, não é? Alfine, por terem descoberto a verdade, já vai ser um desconforto psicológico, não físico dos olhos. Vamos avançar, que senão o tempo não dá. Então vocês não estão acostumados com a luz. Vamos, amigos, abram os olhos devagar e aproveitem para ver o que existe aqui fora. Aí Piteco mostra toda a beleza física da paisagem, né? Pela fala de Piteco, no último quadrinho, entende-se que as sombras eram reais? Claro que não, se ele libertou eles da sombra. Os idosos não conheciam a realidade, que a natureza nem sempre é bela, a realidade só existe para quem a vê. A letra B é a que está mais indicando o gabarito, não é não, pessoal? Claro, os idosos não conheciam a realidade, eles conheciam só as sombras das coisas. E aí eles ficam até agradecidos. Ei, ele estava falando a verdade, existe vida aqui fora, é tão mais bonito. Puxa, obrigado, moço. Se não fosse você, passaremos a vida somente olhando para as sombras da vida. Nós vamos indo. Temos tanto o que fazer, isto é, olhar. Adeus, moço. Aí, Piteco, tempão que perderam olhando para simples projeções. E o tempo passa. Como eu sei que o tempo passa? A partir desses dois quadrinhos aqui, ó. Piteco se torna de plebeu, passa a príncipe, depois para executivo, modernidade, né? Aí de novo se repete a história. Bravo, lindo! Piteco vai passando e na sala tem quem? Os três marmanjos de barba tirada. Ei, o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba! Como se não existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico show da vida. Ainda faz menção à TV grandona lá, né? Que eu não vou dizer o nome. Tá na TV, assistindo TV. Ou seja, eles só saíram de uma situação e passaram para outra semelhante. Aqui onde entra a maestria de Maurício de Souza. Ele atualiza o mito da caverna de Platão. Os dois quadrinhos, sem balão de fala, que é esses dois bem aqui, tá indicando o quê? Falta de assunto? Ah, o Maurício ficou sem assunto, por isso que não teve nada escrito, nada a ver, cara. A passagem do tempo, pronto, a passagem do tempo. Passou de plebeu para príncipe, para depois executivo de uma empresa, por causa das características, terno, gravata, maleta, não é mesmo, pessoal? Rapaz, estou muito satisfeito de dar essa aula aí para vocês, sabe? Vocês aprenderam hoje coisas muito boas que trata e relata acerca das histórias em quadrinhos. Bye, bye, fica com Deus e até a próxima aula.
Olá, garotada do 9º ano. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Carlos e estamos juntos para mais uma aula de geografia. Vamos lá? Bem, na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos estudar sobre as transformações espaciais na sociedade urbano-industrial da Europa e da Ásia, tá certo? Então a gente vai poder ver as especificidades desse processo de urbanização, de industrialização em parte da Europa e da Ásia, tá certo? Nós não vamos ver esses dois continentes na sua totalidade. A gente vai olhar mais para os países mais industrializados de Europa e de Ásia. Vamos lá? Então, nosso tema, mais uma vez, as transformações espaciais da sociedade urbana e industrial, tá? A gente vai falar de grandes cidades, a gente vai falar de grandes aglomerações urbanas e vai falar de grandes centros industriais. E vai ver qual é a relação entre industrialização e urbanização. Mas antes, de olho nas nossas habilidades de hoje, nós temos hoje duas habilidades. A habilidade de número 19, que se refere a relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações na oferta, permanência e condições de trabalho na Europa e na Ásia. E a nossa habilidade de número 21, que é compreender os fluxos migratórios contemporâneos, quer dizer, dos dias atuais, como resultado da profunda desigualdade socioeconômica construída ao longo da história, fuga de cérebros, refugiados, etc. Tá certo? Então, essas duas habilidades que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula de geografia. E aí, quais são os tópicos da nossa aula? A gente tem 4 momentos. Nós vamos falar inicialmente da industrialização e urbanização, fazer a relação entre esses dois fenômenos, que eu tenho certeza que vocês já sabem mais ou menos qual é a relação que existe entre urbanização e industrialização. Segundo, industrialização na Europa e na Ásia, especificamente os processos industriais nesses dois continentes. Terceiro, características da sociedade urbana industrial. E, por último, as migrações para a Europa e para a Ásia. Vamos lá, no processo de industrialização e urbanização. Vamos começar analisando esse mapa aqui. Então, principais áreas industriais do mundo. Mas não vamos olhar para todos os países, vamos nos ater aos países que fazem parte dos continentes que nós estamos analisando na aula de hoje. Então tem aqui até um zoom na Europa, tá, com os principais centros industriais, e a gente vê bastante destacado o Reino Unido, a Alemanha, a Itália, tá? A França, e nós temos também aqui alguns países asiáticos que se destacam bastante no processo de industrialização. Japão, grande área industrial, Coreia do Sul, China, tá? A Índia, que é um país que tem despontado numa industrialização mais tardia, tá? Mas nós hoje não vamos nos ater aos países de industrialização tardia, nem os países subdesenvolvidos. Nós vamos tratar especificamente dos países mais industrializados, dos países mais desenvolvidos, ok? Seguindo, então, as cidades e o fenômeno da urbanização. A gente já estudou sobre cidades, sobre urbanização, como as cidades surgiram, como elas evoluíram e os tipos de cidades que nós temos no mundo. Então a gente vai praticamente recapitular algumas informações sobre as cidades. Então, na antiguidade, as primeiras cidades surgiram, na verdade, há milhares de anos, sendo bastante diferentes daquelas que a gente conhece hoje. Então, vocês já estudaram no processo de urbanização a evolução das cidades. Em história, vocês já estudaram aquelas civilizações mais antigas, as cidades mais antigas, as primeiras civilizações. Quer dizer, cidade não é um fenômeno recente, não é uma construção recente, mas as cidades antigas, elas são muito diferentes das que nós temos atualmente, sobretudo aquelas cidades mais desenvolvidas, aquelas cidades maiores, aquelas cidades que atraem o maior número de pessoas.
E a partir do século XVIII, meados do século XVIII, a gente vai ter um processo de modificação mais intenso na construção das cidades, no processo de aglomeração urbana, nas migrações para as cidades, no crescimento da população urbana e dos sítios urbanos, como a gente chama. E o que acontece a partir do século XVIII? Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, para ser mais preciso. E o que Revolução Industrial, o que industrialização tem a ver com crescimento, com modificações nas cidades? Vamos ver. O aumento do número de cidades e o crescimento populacional nos centros urbanos é uma consequência da industrialização, porque a partir do momento que as indústrias surgem e começam a produzir, começam a crescer, há uma atração maior das pessoas para que elas possam ir morar nas cidades próximas a essas indústrias. Então, mais indústria significa mais empregos, significa uma economia mais dinâmica, quer dizer, as cidades, a partir da industrialização, passam a atrair o maior contingente populacional. E aí, a gente tem grandes transformações no espaço geográfico a partir da industrialização. Então, a industrialização, ela é um marco na organização do espaço, sobretudo no crescimento das cidades e da população urbana. Então, a gente não pode esquecer que a industrialização tem um papel fundamental no processo de urbanização. As cidades, elas são anteriores às indústrias, mas com as indústrias há um grande crescimento e um crescimento acelerado do processo de urbanização. Bem, sobre a indústria especificamente, elas provocam profundas transformações no espaço e na sociedade, como a gente já falou. Que transformações são essas? Transformações de diferentes ordens. Por exemplo, exploração dos recursos naturais. Então, quanto mais indústria nós temos, maior a necessidade de exploração de recursos naturais, como matéria-prima ou como fonte de energia. Então, isso aí vai repercutir num processo de transformação do espaço, onde são extraídos esses recursos naturais. Então, a indústria traz esse tipo de transformação. Segundo, surgimento e dinamização de outras atividades econômicas. Então, por exemplo, se uma indústria se instala em Teresina, não é só a indústria que vai funcionar ali, vão funcionar outras atividades em torno daquela indústria. Então, dinamiza o comércio, dinamiza outras atividades. Então, há uma série de modificações provocadas na indústria em si, mas a partir também da indústria. E migrações e crescimento dos centros urbanos. Como a gente já falou, as indústrias elas acabam atraindo um grande contingente populacional, ou para trabalhar na indústria, ou para trabalhar em outras atividades, comércio, enfim, outras atividades que se relacionam e complementam a atividade industrial. Fora outras características, fora outras consequências ambientais, mas por aqui a gente vai ficar com essas 3 consequências para a gente ver direitinho o que está acontecendo com os centros urbanos, com a urbanização a partir desse processo de industrialização. Então, vamos tentar fazer uma relação aqui agora com a industrialização e a urbanização. A gente tem esse gráfico do processo de urbanização no mundo, e em 2 países específicos ao longo de 500 anos. Tá? Então, esse relatório aqui, ele traz Brasil, Reino Unido e o resto do mundo. Tá? Então, o que acontece? Vamos analisar Reino Unido, essa nossa linha aqui mais laranja. Vem um crescimento lento, chega aqui em 1800, século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, há um crescimento muito grande da urbanização no Reino Unido. Isso aqui coincide com o quê? Coincide com a Revolução Industrial, com a primeira Revolução Industrial que ocorre ali pelo século XVIII. Então, isso aqui é efeito da industrialização no Reino Unido. O Brasil se industrializou no mesmo período? Não, o Brasil veio num processo de industrialização que a gente chama de tardio. Quer dizer, o Brasil se industrializa bem depois.
E aí, quando é que o Brasil começa um processo de urbanização mais acelerado? Vem lento, esse amarelo aqui, vem lento, sobe um pouquinho, mas quando é que começa um processo mais acelerado? Por volta de 1950. Que é quando a gente tem uma intensificação da urbanização do Brasil, que é quando a gente também tem uma intensificação dos processos de produção industrial, tá certo? Então, alguns países do mundo se industrializam primeiro e também se urbanizam primeiro, e outros se industrializam tardiamente e também tem esse processo de urbanização mais tardio, ok? E no mundo também, esse processo ele vem acontecendo de maneira mais tardia, já que é uma média entre os países mais acelerados e aqueles países retardatários no processo de urbanização, tá certo? Então, urbanização tem tudo a ver com industrialização, a gente não pode esquecer desse detalhe. Bem, e quanto à industrialização da Europa e da Ásia? Lembrando, nós estamos olhando para a parte ocidental da Europa, os países mais industrializados, e também para a parte mais desenvolvida da Ásia, tá certo? Não é a totalidade desses continentes. Então, nós temos aí um longo processo de industrialização. A gente falou que a primeira revolução industrial já acontece há muito tempo, quer dizer, os países europeus, sobretudo Reino Unido, Alemanha, França, esses países estão num processo já longo, consolidado de industrialização. E só falando um pouquinho mais na industrialização, vamos ver esse gráfico, essa figura. Tá? Que a gente falou da primeira revolução industrial, século XVIII, mas nós temos todo um processo de avanço até os dias atuais. A gente tem a primeira revolução, que a gente chama de indústria 1.0, que inicia ainda no século XVIII, era da mecanização, máquinas a vapor, uma indústria extremamente simples, rudimentar, tá? Comparada às de hoje, é evidente. Nós temos a indústria 2.0, que a gente também chama de segunda revolução industrial, que a gente já tem o advento da eletricidade, por volta aí de 1850 até a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Que acontece na segunda década do século XX já, linhas de montagem, uma produção em massa, uma produção em larga escala. A indústria 3.0, que já acontece de 1950 para cá, nós temos o que? A indústria da automação, mais modernização, computação, eletrônica, e a 4.0, tá? Que corresponde aos nossos dias, que é o quê? Sistemas de cyberfísicos, internet das coisas, a interatividade, tudo que a gente conhece hoje de mais moderno faz parte dessa indústria 4.0. Então, quem começou no século XVIII com a indústria simples está num processo mais consolidado e já se encontra hoje em uma situação muito mais moderna do que países que começaram um processo de industrialização, digamos, há 50, há 60, 70 anos atrás, que corresponde a boa parte dos países que a gente chama de subdesenvolvidos, tá certo? Então, os países que nós estamos falando, os países europeus ocidentais, e, sobretudo, o Japão na Ásia, eles já passaram por todo esse processo e estão aqui num momento de extrema sofisticação dos processos industriais. Então, além do longo e consolidado processo, que é a primeira característica que a gente viu, nós temos também que esses países são os pioneiros, são os primeiros na elaboração de novas tecnologias, quer dizer, eles estão na frente na elaboração de novas tecnologias. Então, o que a gente conhece de mais inovador está sendo pensado e elaborado por esses países, tá certo? Eles são importadores de matérias-primas e exportadores de produtos industrializados, mas não qualquer produto industrializado, daqueles mais sofisticados, daqueles que empregam mais alta tecnologia. Sediam boa parte das multinacionais, então multinacional que atua no Brasil. Tem várias multinacionais que atuam no Brasil, mas quem é que opera, quem é que comanda? O comando, a operação, o cérebro dessas empresas geralmente está nesses países, tá certo? Então, a gente está num processo de globalização, onde as empresas elas sediam fábricas, filiais em vários lugares do mundo, mas o centro de comando é sempre nesses países mais desenvolvidos.
Nós temos profundas transformações no espaço geográfico. Ora, se nós temos um processo longo de industrialização, a gente também tem um processo longo de modificação, de transformação no espaço geográfico. Então, isso é importante também anotar. E nós temos ainda a formação de grandes aglomerados urbanos, tá certo? Então, se nós temos um longo processo de industrialização e se as indústrias historicamente atraem as populações para as cidades, então a gente tem grandes aglomerados urbanos, que são as metrópoles globais, e isso aí de metrópole global diz respeito à importância que essa cidade ocupa no cenário global. Então, são cidades que têm uma grande importância não só dentro do país, mas em todo o mundo. A exemplo de Londres, a exemplo de Tóquio, tá certo? A exemplo de São Paulo, aqui no Brasil, que tem uma importância que não se restringe às fronteiras do país. Então, essas são metrópoles globais. E megacidades, tá? Que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, quer dizer, são cidades muito grandes. O conceito de megacidade diz respeito, vamos lembrar, diz respeito ao número de habitantes, tá bom? Não diz respeito à questão da importância que essa cidade tem econômica no cenário mundial. Acontece que geralmente as grandes cidades, as megacidades, essas que têm mais de 10 milhões de habitantes, elas também têm uma importância econômica considerável no cenário global, mas não são a mesma coisa, tá certo? A gente tem aqui uma paisagem urbana bastante modificada de Tóquio, tá, no Japão. Então tem uma paisagem bastante modificada de uma grande cidade, é uma paisagem limitada, não dá para ver muita coisa, mas dá para ver que nós temos aí um processo de mudança, de organização do espaço muito intenso, e que isso aí não acontece do dia para a noite. Isso aí acontece durante um longo processo de urbanização, um longo processo de crescimento, tá bom? Outro exemplo, Londres, tá? Berço da industrialização mundial. A primeira revolução industrial iniciou na Inglaterra. Então, Londres está aí, um espaço urbano profundamente modificado. Então, essa paisagem de Londres, poluída, estão vendo? Meio acinzentada, é também o resultado de um longo processo de modificação do espaço geográfico. E nós temos aqui o Porto de Roterdã, que é o maior da Europa e um dos maiores do mundo, tá certo? Só para a gente ter mais ou menos uma escala da dimensão, porque a foto assim aérea, às vezes não dá para a gente notar muito bem, só para a gente ter mais ou menos uma escala da dimensão desse porto, aqui são aqueles grandes navios cargueiros, cheios de grandes contêineres, tá? Então, só para a gente ter uma dimensão de como eles ficam meio perdidos aí na imensidão desse porto, tá certo? Então, isso aí é um grande símbolo do comércio global, o Porto de Roterdã na Holanda, tá certo? Que também está relacionado à industrialização, está relacionado à urbanização e está relacionado, sobretudo, às mudanças que ocorrem no espaço geográfico a partir desses processos. E quais são as características? Que características a gente pode elencar a partir dessa conversa até aqui sobre a sociedade urbana industrial? A gente tem inúmeras características, mas vamos destacar algumas delas. Nós temos, nesse contexto das grandes cidades europeias, da sociedade urbana industrial, as atividades econômicas distintas e dinâmicas. Então, nós temos uma economia bastante consolidada e bastante dinâmica, e aí isso é evidenciado por uma economia forte e também por atividades variadas, tá certo? Centros de desenvolvimento científico e tecnológico. Lembram da história das grandes empresas que montam filiais em diversos países do mundo, mas que o comando, sobretudo intelectual, fica nos países de origem. Então, nós temos aí grandes centros científicos e tecnológicos que comandam a grande produção industrial e a grande produção em vários setores, tá certo? Então, os grandes centros tecnológicos, as grandes universidades,
os centros de pesquisa, eles estão sediados aí. Haja vista a questão da vacina, né? Da tão esperada vacina contra a Covid-19. Quem é que está produzindo essa vacina? Quem é que está produzindo mais rapidamente? A gente vai olhar quem é o país, tá? São países que têm já um processo de desenvolvimento científico e tecnológico consolidado. Não é qualquer país. Mão de obra altamente especializada. Para dar conta desses processos científicos e tecnológicos de ponta, a gente também precisa de uma mão de obra altamente qualificada. E aí a gente vai notar, vocês com certeza já compararam os indicadores sociais desses países europeus ocidentais com outros países e viram que a expectativa de vida é alta, que a escolaridade é alta. Tá? Esses indicadores, sobretudo a questão da escolaridade, tem tudo a ver com isso aqui, mão de obra especializada, altamente especializada. Quer dizer, são aquelas pessoas que estudaram bastante, se especializaram bastante para ocupar cargos que estejam à altura dessa qualificação. E elevados indicadores sociais, como a gente já falou, renda, expectativa de vida alta, escolaridade alta e vários outros indicadores sociais importantes. Então, tem mais características? Tem inúmeras características, mas por enquanto ficaremos com essas. E vamos olhar esse gráfico, para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre a organização econômica e social desses países. Eu trouxe aqui 3 países, Reino Unido, Alemanha e Japão. E a distribuição da população economicamente ativa nos setores da economia. Lembram? Setor primário, secundário, terciário. Setor primário são as atividades mais relacionadas ao campo, agricultura, pecuária. Secundário, indústria, sobretudo indústria. E o terciário, comércio e serviços e outras atividades. O que é que nós temos aqui? Reino Unido, Alemanha e Japão com pouquíssimas pessoas inseridas nas atividades primárias. Por quê? Esses países não produzem, esses países não têm agricultura, não têm pecuária? Tem sim. Inclusive, agricultura e pecuária produzindo muito, mas geralmente são atividades muito modernas e que utilizam muitas máquinas e dispensam boa parte da mão de obra. Então, utiliza realmente um pequeno percentual de pessoas. Indústria. Por que que indústria não é mais... que é esse azul aqui, que são o setor secundário? Ora, professor, você disse que são países industrializados, que começaram a se industrializar há muito tempo. E por que que a indústria não concentra o maior número de pessoas? Deveria ser. Não, não é assim. Sabe por quê? Porque as indústrias, como já são muito modernas, elas adotam um alto nível de automação. O que é automação? Processos automáticos. Utilizam muitas máquinas, computadores e tem poucas pessoas, necessita de poucas pessoas operando essas máquinas. E aí é diferente de uma indústria que não é moderna, que utiliza muita gente. Aqui as indústrias mais modernas já utilizam pouca mão de obra. Então eu ter pouca gente na indústria não significa que as indústrias são fracas e que produzem pouco, tá? Significa que elas utilizam pouca mão de obra por conta dos processos de automação, mas que produzem muito, tá certo? E produzem muito mesmo. E onde é que nós temos a maior alocação da mão de obra ativa? No setor terciário, tá? E esse setor terciário não é um setor terciário qualquer, é um setor terciário que vai absorver uma mão de obra especializada, qualificada. Embora as principais atividades sejam comércio e prestação de serviços, mas nós temos aqui uma exigência cada vez maior de qualificação para inserção dessa população economicamente ativa no setor terciário. E uma observação sobre a indústria, a gente também não pode se esquecer lá da aula de globalização, que boa parte dessas empresas, elas cediam filiais as indústrias em países subdesenvolvidos. Quer dizer, os processos, boa parte dos processos, eles acontecem em outros países, em países subdesenvolvidos. E aqui, no país de origem, fica mais o comando desses processos. E o comando desses processos já não ocupa tanta mão de obra assim, tá certo? Então, a gente tem essa qualificação, essa distribuição da população economicamente ativa nesses 3 países, que vai ser muito parecido com os demais países que ocupam essas regiões.
E quanto à questão das migrações, o que é que isso tudo tem a ver com migração? Ora, se nós temos países se industrializando, economia se fortalecendo, cidades crescendo, eu vou ter atrativos para trazer populações de outros lugares. Migrações para a Europa e para a Ásia. Os países mais desenvolvidos desses continentes, os mais desenvolvidos, viu? Tendem a atrair um grande número de migrantes de países mais pobres, que buscam oportunidade de trabalho e melhores condições de vida. A gente sabe que a migração hoje é um processo global e as pessoas tendem a sair de lugares mais pobres, onde as oportunidades são menores, para onde eles pensam que tem mais oportunidade, tá? Por que pensam? Porque são países mais ricos e tudo, mas nem sempre há o acolhimento, tá certo? Então há a expectativa de eu ir encontrar um emprego, melhorar de vida, enriquecer, ajudar minha família, mas essa expectativa nem sempre se concretiza, tá certo? Então, olha o mapa aqui da migração. Nós temos, é o mapa mundi, mas vamos destacar a Europa Ocidental, recebendo migrantes de várias regiões, e nós temos também aqui na Ásia, sobretudo o Japão, como sendo um centro de atração de migrantes de outras áreas do continente asiático, tá certo? Então, as migrações são globais e existem os países que são mais atrativos. E essa atração, ela se dá por conta das melhores condições econômicas e das melhores condições sociais que esses países apresentam. E quais são os fatores que expulsam, quer dizer, fatores de repulsão, que expulsam as pessoas de onde elas vivem para buscar melhores condições de vida? Porque tem os fatores de atração, quer dizer, o Japão atrai porque tem uma economia forte, tem melhores condições de vida, e porque que algumas regiões expulsam. Nós temos 3 causas bem interessantes. Pobreza, tá? Então, eu vivo num país pobre, eu vivo num país que tem muitas dificuldades sociais e eu vejo um outro país que tem uma condição melhor. Então, isso vem motivando as populações a migrarem para outros países. Essa migração é fácil? Não, não é, porque muitas vezes as pessoas vão em condições precárias, vão em processos de contrabando mesmo de pessoas, porque boa parte desses países tem uma restrição para a entrada de migrantes. Então, eles entram realmente escondidos, correndo o risco de ser deportado e vários outros riscos que ocorrem nesse percurso, já que é um percurso feito às escondidas, de maneira ilegal. Nós temos o desemprego. Tá? Então, em países europeus, o desemprego é muito mais baixo do que em países aqui da América Latina e africanos. Então, eu tenho uma expectativa melhor nesses países, tá certo? Mas aí a gente precisa lembrar, há oferta de emprego para mão de obra altamente qualificada. Eu sou essa mão de obra altamente qualificada, porque eu saí daqui e ir para um outro lugar que não vai me absorver como mão de obra, porque eu não tenho não estudei o suficiente, não tenho a especialização suficiente, então a gente precisa também analisar esse lado. E nós temos conflitos, guerras, o caso aí dos refugiados, que tem ocupado aí a mídia bastante, os refugiados que saem de alguns países por conta de guerras, de conflitos religiosos, conflitos de diferentes naturezas, tá certo? E vão em busca de um outro lugar, pelo menos que não tenha tanto conflito assim, lugares mais propícios a ter uma vida mais digna. Um emblemático caso dos refugiados, indo em condições bem precárias, saindo em busca de outras regiões melhores, tá? Isso aqui ocupou as páginas dos jornais durante muito tempo. E nós temos ainda a questão da fuga de cérebros, tá? O que é a fuga de cérebro?
É o cérebro correndo, fugindo? Não. Isso aqui são as pessoas, são aquelas pessoas que se especializaram, que estudaram bastante e que são atraídos pelos países que estão realmente em busca dessa mão de obra altamente especializada. São cientistas, são pessoas altamente qualificadas que são atraídas por esses países que querem investir e querem ganhar com essa mão de obra altamente especializada. Então, nós temos todo esse processo aqui. Então, o que está na origem das migrações é a desigualdade entre os países do mundo, a desigualdade socioeconômica. E esse mapinha a gente já conhece de longa data, é a divisão socioeconômica entre países do norte e países do sul. Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vamos estudar mais para a gente compreender esse mundão onde a gente vive, tá certo? Grande abraço e até a próxima aula.